Mas eu escolhi Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler dos versos 1 ao 4. Portanto, depois eu explico o portanto, porque tem coisa antes, é uma conclusão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor, nos abençoa, edifica-nos pela Tua palavra e o Teu Evangelho, fala-nos ao coração, Senhor, nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. A epístola de Paulo aos Colossenses, nós vamos ter oportunidade de estudá-la daqui a alguns anos. Talvez quando acabarmos a nossa série de João, nós entremos nas epístolas todas, que é prosseguimento de Atos dos Apóstolos, meu caro amigo 2. Devemos entrar. Mas é uma carta muito interessante, provavelmente Epáfras, que era um companheiro de Paulo e que ministrava também em Colossos, no nascimento da igreja, tenha dado a Paulo algumas preocupações quanto à vida daquela comunidade naquela cidade. Estamos no mundo greco-romano do primeiro século, onde apesar de o império ser romano, no domínio e na direção de todo o império, na força, no exército, na economia, a cultura ainda era de presença marcante e fundamentalmente grega. Que aliás é praticamente o que acontece até os dias de hoje. A filosofia e as religiões e a adoração, o estilo de adoração grego dominavam a mente do mundo de então. Os gregos tinham alguns tipos de manifestações religiosas que na época não eram tidas como, ou chamadas de religião. Esse nome religião e esse conceito veio séculos depois. Mas eles tinham os deuses do Olimpo, com os seus mitos, era um tipo de veneração. Eles tinham também os humanos que se transformavam em deuses, que eram os heróis, como Hércules e etc., que também tinham um tipo de veneração. Eles tinham também os deuses regionalizados, que eram de veneração particular, e criam também em espíritos bons e espíritos ruins, os daemonion, ou os demônios, que não eram fundamentalmente ruins, tinham os bons e os ruins. E tinham também as religiões de mistério. Eram 4 ou 5 vertentes diferentes de crenças e de devoção, que cobriam esse espectro da religião do povo grego. As religiões de mistério eram uma dessas manifestações. Na verdade, eram encontros misteriosos, por isso chamadas de religiões de mistério, onde a pessoa iria entendendo e aprendendo os mistérios que iam sendo revelados, que nada mais eram do que mitos e histórias que diziam, que explicavam a vida, ao mesmo tempo que faziam com que a pessoa se desenvolvesse. Dentro do chamado gnosticismo, uma das ideias, o gnosticismo grego, era que a purificação e a elevação do espírito humano acontecia pelo conhecimento, e quanto mais ele conhecesse, mais elevado seria. Nas religiões de mistério, a ideia da vida eterna e da salvação pós-morte vinha exatamente pelo conhecimento desses mistérios, e que as pessoas não sabiam porque eram mistérios. Elas iam descobrindo conforme eram iniciadas em níveis diferentes dentro dos encontros. Haviam banquetes por um lado, em outros momentos rituais com jejuns também que aconteciam.
Então a comida ou a ausência dela estavam ali presentes, as iniciações com consagrações e orações, lavagens de purificação, encenações, batismos. E através do conhecimento desses mistérios, a pessoa ia sendo elevada espiritualmente. Mistério de Ísis, o mistério de Mitra. O de Eleusis talvez seja o mais famoso, conhecido, exemplificado. E quem já estudou a respeito disso já deve ter ouvido. De que Hades, que era o deus do submundo, sequestra Perséfone, que era a deusa da agricultura. E o seu pai, Deméter, fica preocupadíssimo, porque Hades, o deus do submundo e da morte, leva sua filha Perséfone. Mas ela faz um acordo com Hades, comendo sementes de romãs para ser liberta, e quando ela sai, nesse acordo, ela cria o verão e a primavera em parceria com sua mãe, mas cria o outono e o inverno em parceria com Hades, o deus do submundo. Essa era uma, né? É lógico que estou falando bem rapidamente aqui, tem detalhes dentro do mito. E através desses conhecimentos eles iam explicando a natureza, as estações, a plantação, e se sentiam mais elevados ou preparados para a vida futura. É por isso que você, que já leu a carta de Paulo aos Colossenses, já viu dentro da carta de Colossenses as palavras mistério, escondido, o termo cripto, que a gente vai até falar dele aqui, algo que está velado, que não é conhecido, está oculto. É muito utilizado esses termos por Paulo. Talvez porque Paulo esteja tentando demonstrar que o povo não poderia entrar dentro dessas doideiras de crendices. Porque era a voz corrente na cidade de que você precisa se aprimorar e se elevar. Você não conhece ainda os mistérios e o que está oculto, então você é uma pessoa mais baixa nas categorias espirituais. Você não está iniciado ainda. Você não conhece ainda os mitos e você não subiu na sua elevação espiritual. E essa preocupação tomava conta das pessoas: qual é o mistério, o que eu não sei, o que está oculto de mim. E é por isso que o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Colossenses, Paulo começa a falar sobre a obra de Jesus Cristo. E a dizer que o mistério de Deus é Cristo, que estava oculto dos seres humanos por séculos, mas Deus o revelou, trazendo à luz o seu Filho encarnado, dizendo àquela comunidade que o verdadeiro mistério não era esse que eles corriam atrás para tentar conhecer através de mitos ou histórias milenares, mas sim da revelação do Cristo, que é a própria palavra de Deus em carne, o verbo que se fez carne. E ele diz também que a glória desse mistério é Cristo em vós, e a esperança da glória futura nele. Aliás, a gente canta aqui, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o refrão da canção que a gente canta aqui, vem do capítulo 1, capítulo 2 de Colossenses. O mistério foi revelado a nós. E Paulo, no capítulo número 2, ele começa a dizer que, na verdade, a revelação desse verdadeiro mistério de Deus para nós, nos traz uma nova vida. E uma nova vida revelada em Jesus, segundo Cristo, e que nós morremos para aquela antiga. E que a nossa verdadeira vida estava ali, nele, porque ele é a revelação da verdadeira vida. E nós estamos mortos para aquilo que éramos, e ressurretos para uma verdadeira vida, que não depende dessas histórias ou de iniciações, ou apenas de mitos a serem conhecidos misteriosamente escondidos, mas da revelação do Filho de Deus. É por isso que ele começa o capítulo 3, depois você pode ler em casa, você lê em meia hora, você lê a carta toda. Aliás, se você ainda não leu as epístolas de Paulo, irmão,
Faz um propósito esse ano. Esse ano aqui eu vou ler a Bíblia. Esse ano aqui eu vou fazer uma loucura. Eu vou ler o Evangelho. Faz uma doideira, irmão. Você diminuir aí 15 minutos de TikTok por dia, você vai conhecer muito da palavra de Deus. Você lê rápido, né? Faz isso. É por isso que no capítulo 3 a gente começou aqui lendo: portanto, já que vocês entenderam quem Ele é, o que é a verdadeira vida revelada, e vocês morreram para o velho homem, e vocês estão ressuscitados com Cristo, já que aconteceu isso, vocês precisam entender para onde vocês vão. O capítulo 1 de Colossenses, que eu falei, no verso 27, quando ele diz que o mistério entre os gentios é Cristo dentro deles, a esperança da glória. E é em Colossenses 2, 2 e 3, que ele diz: para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente com amor, tenham toda a riqueza, forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. De novo, usando essas palavras: o que é oculto, o que é revelado. Por isso o capítulo 3, ele fala: vocês vão buscar uma outra vida. Vocês vão buscar uma outra vida porque os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Ele é a fonte de tudo isso. O que o ser humano precisa para uma vida justa e para uma vida de verdade está oculto em Cristo. Está nele. Nós nos perdemos com tantos mistérios. Nós sempre achamos que não estamos sabendo, falta alguma coisa. Um amigo uma vez me falou sobre 2 termos muito usados, 2 gírias nos Estados Unidos, e que eu falei: pô, isso aqui eu não posso esquecer. Uma delas é o FOMO e a outra é o JOMO. FOMO significa Fear of Missing Out. É o medo, é uma fobia de estar perdendo alguma coisa. Essa gíria é usada para as pessoas que estão nesse desespero que a gente vive hoje, por conta dos celulares, rede social. Nós sempre estamos sobressaltados e preocupados que a gente está perdendo algo. Você viu a última série? Não vi. Todo mundo viu, você não? Não, eu não vi. Você viu aquele meme? Não vi. Como que você não viu? Eu não vi. Você tem que ver. Você já leu? Não, não li. Como é que você não leu? O tempo inteiro eu estou com aquele medo de estar perdendo alguma coisa. Uma loucura paranoica, ansiolítica, toma conta do ser humano. O que eu não vi, o que eu não assisti, a série que eu perdi, o meme que eu não vi, o TikTok, a dancinha que eu não aprendi. Você ainda não? Ainda não. Então a gente está sempre perdido. É uma doença. E a gente corre feito louco para consumir essas coisas, porque se eu não as tiver, eu estou perdendo algo. Está todo mundo falando na escola e eu não sei. No ambiente de trabalho eu estou dando risada e eu ainda não vi. Só se fala dessa série na rádio e eu não sei. Esse é o FOMO. É o medo de estar perdendo o tempo todo. Em contrapartida tem o JOMO. Eu entrei nesse. É o Joy of Missing Out. É a alegria de estar perdendo. Zé, você viu? Não. Mas você tem que ver. Não tenho. Estou feliz de não ter visto. Olha que bênção. Não vi, não quero saber e nem vou ver. Dá licença que eu vou comer um pão de queijo, que eu tenho mais o que fazer na vida do que ficar nessa paranoia doida o dia inteiro assim, com medo de estar perdendo alguma coisa. Eu preciso viver. E quando alguém fala: você não viu? Eu falo: olha que legal, eu não vi. Eu preciso saber mais coisas que eu não vi para ficar mais feliz. Que eu não estou sendo, eu não fui fisgado. Fisgado não, eu não entrei na rede, nesse cardume que está todo mundo sendo levado sem pensar.